Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gente nojenta, medíocre, patética, uma gente pobre que só tem dinheiro, uma gentinha asquerosa que eu não convidei para minha vida em nenhum momento e estou aturando esses animaizinhos fedorentos fazendo bosta, vomitando lixo, criando problema, confusão, violência, estresse, aborrecimento, prejuízo desde 2016 e de maneira mais ampla desde 2013, que eu estou aturando o lixo desses animais. E é uma gente medíocre, patética, e eu estou tentando uma saída jurídica aqui para, enfim, conseguir me livrar dessa gente tóxica, medíocre e conseguir seguir meu caminho aqui, recuperar e tentar consertar a bosta que esses animais têm feito na minha vida aí nos últimos anos. Enfim, vamos continuar tentando aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre que os vídeos do YouTube são aquilo que eles não destruíram ainda, não meteram a patinha imunda aqui para destruir. Então, a despeito aqui de fakes e o baixo nível desses bostas que ficam aqui provocando com baixo nível, é uma gente inacreditavelmente infantil, medíocre, patético, um bando de velho retardado, um bando de idiota que só tem bosta na cabeça e ficam perturbando a vida dos outros ao invés de ler coisa séria, de pensar em coisa realmente importante, um bando de fofoqueiro idiota, uma gente pequena, medíocre. Assim, eu tô torcendo aqui para me livrar desses animais e poder seguir a minha vida aqui, consertar o lixo que esses bostas estão fazendo na minha vida aí, tá? No vídeo de hoje, que é o que eles não destruíram ainda, né, não meteram a patinha imunda para destruir, a gente vai falar sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, tá? E sobre a eleição do final do ano, quer dizer, como que esse evento aí das enchentes do Rio Grande do Sul pode ajudar a votar melhor no final do ano, tá? A escolher melhor os candidatos e tudo mais, porque essa situação bizarra que está acontecendo, nós vamos falar bastante disso aqui hoje nesse vídeo, demonstra nitidamente as diferenças de posicionamento entre esquerda e direita em relação à coisa pública, em relação ao Estado, né, em relação ao dinheiro público, né? E essa mesma gentalha que passou os últimos 10 anos vomitando mentiras, dizendo que a esquerda, que é corrupta, etc. e tal, eles são a encarnação da corrupção, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Enfim, antes deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e conseguir furar o bloqueio desse bandido, desses chantagistazinhos de quinta categoria, a gente tenta conversar a respeito do livro aí. Não consegui vender nenhum ainda por culpa desses animais sabotadores e, enfim, mas estou tentando agora já finalizei aqui o meu romance, que na verdade é o segundo romance, né, que eu termino, mas como eu não publiquei o primeiro, eu vou publicar esse antes agora, vou tentar publicar, porque, enfim, estou com meus contatos pessoais aqui todos poluídos e sabotados por esse animal baixo nível e a gente nojenta dele aí. E já estou recebendo aqui ameaçinhas indiretas, que é isso que esse animal sabe fazer. É um perversinho idiota que fica pegando frases minhas para usar contra mim. É um lixo de baixo, é um baixo nível assim, inacreditável. E aí, enfim, mas vou tentar publicar agora esse romance a despeito da sabotagem desse bandido, dessa gente nojenta. E quem quiser entrar em contato, então aí, tá o zap, tá na descrição do vídeo aí pra gente conversar a respeito. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos tentar falar aí sobre a relação dessas enchentes do Rio Grande do Sul com as eleições do dia do final do ano, tá? Para atualizar aqui, as eleições vão acontecer o primeiro turno no dia 6 de outubro desse ano agora, tá? E o segundo turno, quando acontecer, se tiver que acontecer, né, vai acontecer no dia 27 de outubro. O segundo turno só pode acontecer em municípios que têm mais de 200 mil eleitores, tá? As cidades que têm menos de 200 mil eleitores só tem primeiro turno, independente da distância entre os candidatos. Quem ganha, quem fica em primeiro lugar, vence no primeiro turno, tá? E aí, o que mais aqui? E aí, pessoal, é interessante pensar o seguinte aqui, tá? Que eu já fiz vários vídeos aqui tentando refletir com vocês aqui várias questões importantes. Por exemplo, essa ideia de centrão, né? Que é uma ideia que engana, assim como terceira via também engana. Por que engana? Dentre outras coisas, primeiro porque não existem 3 vias, não existem 3 projetos nacionais. Existe o projeto da direita, que é o Estado mínimo, privatização, negligência com dinheiro público, etc. e tal, e o projeto da esquerda, que é um projeto de investir no Estado, de ampliar o poder do Estado, aumentar investimento público, gerar emprego, gerar renda, gerar melhoria aí do país, de maneira geral, e na medida do possível e do impossível,
diante de um Congresso bizarramente ali de direita e o Senado também, tentar caminhar algumas pautas públicas, como saúde pública gratuita para todo mundo, escola pública gratuita para todo mundo, transporte público, que isso é perfeitamente viável se o orçamento não for desviado para pagar juros da dívida, para pagar a negociata dos milionários do país e dos acionistas estrangeiros que ficam aqui manipulando, né, o dinheiro público e impedindo o país de caminhar, tá? Então, quando a gente faz aqui a divisão, quando a gente vê, né, são 29 partidos políticos que a gente tem no Brasil hoje, tá? De esquerda mesmo, a gente tem 8. Desses 29, a gente tem 8. O que demonstra o problema da questão, né? Porque, enfim, o Brasil que tem essa direita tóxica, essa direita que não tem nenhuma identificação com o país, essa direita, enfim, pobre de projeto e tudo mais, tem 21 siglas no jogo político lá, enquanto que a esquerda tem 8. E dessas 8 siglas da esquerda, 3 delas praticamente não tem nenhuma representatividade. Provavelmente não tem nem deputado eleito, né? Eu não conferi isso, mas PSTU, PCO e PCB provavelmente não tem nem deputado eleito, quer dizer, então são 3 partidos aí que praticamente não estão nem no jogo lá. Então aí, enfim, tem alguns vereadores, tem algumas, enfim, situações aí municipais, mas no jogo lá dos deputados e do Senado e tudo mais, eles não têm representatividade, né? Seria muito mais interessante ter um representante do PSTU lá do que desses partidos evangélicos, nanicos, que ficam ali apenas para poder sustentar as pautas da direita, né? Enfim, e aí a gente tem os partidos maiores, né, de esquerda, que são o PDT, do Ciro Gomes, o PT do Lula, o PC do B, o PSB e o PSOL, né? E o PSB é um partido também que a gente ainda está avaliando, né? Porque ele vem aí de uma conexão com pessoas ali moderadas de direita na sua história e foi migrando para uma esquerda light, e tem que ver ainda aí, a gente tem que ir avaliando aos pouquinhos os posicionamentos do PSB para entender aí melhor o que ele representa, né? E a gente tem 2 partidos, dos outros 21, nós temos 2 partidos que também são incógnitas, né? Não se posicionaram ainda de maneira mais efetiva. O Partido Verde, que é um partido que, por um lado, ele apoia sempre as causas ambientais, que acabam sendo uma pauta praticamente da esquerda no Brasil, porque a direita só se interessa por dinheiro, 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 e isso gera desmatamento, poluição, e estão cagando e andando para a poluição e para o meio ambiente, né? Por outro lado, o Partido Verde não tem um posicionamento mais radical em relação a certas questões econômicas que acabam sendo, enfim, um motor ali uma lupa, né, de distinção entre a esquerda e a direita no Brasil, tá? E isso é um problema. E o segundo partido que também a gente tem que avaliar aí é o Avante, né, que é o partido do Janones, que passou o governo Bolsonaro inteiro apoiando a maioria das medidas da direita, né? E agora migrou para a esquerda. Bom, é o primeiro mandato aí que eles apoiam a esquerda, o Janones está fazendo um trabalho bacana ali, agora resta saber se vai sustentar isso aí. Tem que estudar lá uma coisa que eu não fiz, né? Que eu não tive tempo de fazer, que é estudar ali o plano do partido, quais são as características do partido, porque isso é importante para entender as diferenças e o vínculo a esse tipo de posicionamento em relação ao dinheiro público, quer dizer, né? A partir desse estudo, a gente passa a entender quando o partido é, enfim, negligente com dinheiro público, só pensa em privatização, em lucro de empresário e tudo mais, ou se tem realmente projeto para o Estado, certo? E o restante, os 19 restantes, são todos de direita, enfim, tanto as direitas, né, que são neoliberais e conservadoras, como, enfim, né, o PL do Bolsonaro, o PSL, e, enfim, aqueles partidecos de evangélicos ali que só estão ali para poder fazer número nas votações da direita, não tem projeto nacional, não tem sequer representatividade mais ampla aí, né, na sociedade, a não ser a ligação com a religião, que na verdade não tem nada a ver com política, né? E, enfim, mas estão ali para fazer número, tá? E tem aqueles partidos que são os partidos neoliberais, que não são conservadores, né? Como, por exemplo, o PSDB do Eduardo Leite e, enfim, o PMDB e outros partidos ali também, tá? Então, pessoal, e aí, dito isso, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, o Avante, né? Apenas para fazer um registro aqui desse comentário que eu fiz sobre o Avante votou em peso
pela aprovação da PEC da privatização das praias. Quer dizer, né? Isso é um problema, isso é uma questão complicada. Agora, curiosamente, o PDT também votou a favor, que é uma coisa que me surpreendeu ali de uma maneira assim, inacreditável, né? Enfim, e o Partido Verde votou contra, né? Agora, a gente tem que ver aí as pautas econômicas, porque normalmente o Partido Verde, por uma questão ali de natureza do partido, eles estabelecem uma distinção muito rígida entre a economia e o meio ambiente. E isso acaba gerando que eles acabam votando em coisas ali que acabam favorecendo a direita, né? E isso é um problema também. Então as pessoas que estão aí pensando nessas distinções, é legal entender essas diferenças aí. O Google ajuda pra caramba, isso tem lá o partido, você pode ir lá no link do partido e pesquisar quais são as características, quais são os projetos, quais são os vínculos e tudo mais, para você tentar entender aí melhor, né, o que cada um quer ali. E também o histórico, né? Porque o histórico também é importante. Aqueles que já governaram e aqueles que não governaram ainda, mas aqueles que já governaram, você já tem ali uma certa, enfim, né, uma certa massa de reflexão, tá? E aí, pessoal, então vamos lá. Como que o Rio Grande do Sul, essa questão do Rio Grande do Sul pode ajudar a gente? Antes da gente partir para essa reflexão aqui dos dados do Rio Grande do Sul, só 3 dicas rápidas aqui. Mais uma vez, esse livro do Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, para falar sobre para ler, né, para pensar sobre o conceito de reflexividade e, ao mesmo tempo, sobre o que eu tenho ponderado aqui sobre a reflexividade negativa da direita brasileira. Tá? Que isso é uma característica que comparece em todos os projetos neoliberais e também no que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Tá? O que está acontecendo lá é nitidamente a reflexividade negativa da direita brasileira. Né? Eles ignoram o trabalho, a importância do dinheiro público, do Estado, e só usam aquilo ali para interesses privados e agendas, né? Como disse lá o Eduardo Paes, agendas privadas. Né? E aí isso acaba gerando o quê? Caos, destruição, porque o mercado, muitas coisas que o Estado resolve, o mercado nem olha para isso, não está nem aí, porque não gera lucro a médio ou curto prazo. Só gera, enfim, é um gasto que não gera retorno financeiro, que gera apenas ali um bem-estar para as pessoas, então o mercado não se interessa por isso. Então quem tem que fazer isso é o Estado, não é o mercado. Né? Esse papinho furado de que a mão invisível do mercado resolve tudo é uma balela que isso já não se sustenta há muito tempo, e a direita brasileira continua repetindo isso aqui, porque é uma gente que ou não estuda, ou estuda mal, ou então tem interesse privado, ali, interesse próprio para continuar sustentando essa farsa. Tá? Segundo livro, O Lucro às Pessoas, do Noam Chomsky, que ele conta, né, o neoliberalismo e ordem global, ele conta aí, porque a direita brasileira é neoliberal, ela não é liberal, ela não é, enfim, né, ela não é social-democracia, ela é neoliberal. E esse neoliberalismo, ele é a agenda dos Estados Unidos para a região, simples assim, né? Quando a gente entende isso, a gente entende inclusive por que numa Inglaterra da vida, não ganha a direita, ganha a esquerda, a saúde pública é gratuita para todo mundo e de qualidade. Né? E aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso porque a direita brasileira não é liberal, ela não é, né, social-democrata, ela é neoliberal, ou seja, capacho dos interesses dos Estados Unidos e um bando de ratazana que está ali só para ganhar dinheiro e interesse próprio. Certo? E por último, a terceira dica aqui, né, do vídeo de hoje é o livro 23 Coisas que o Capitalismo que não nos contaram, né, sobre o capitalismo, Ha Jong-chan, Os Maiores Mitos do Mundo em que Vivemos. E ele fala aqui, dentre outras coisas, da mitologia do livre mercado, da mitologia de que o Estado, né, enfim, só atrapalha. Isso aí é tudo balela de riquinho para poder enganar os pobres, a classe média e os ingênuos alienados e continuar ganhando mais dinheiro do que todo mundo. Né? Esse é o desenho da coisa. E aí, o resultado disso, né, no Rio Grande do Sul, foi essa catástrofe que a gente tem visto lá. Essa gente destruiu metade do estado inteiro. Né? Por quê? Porque não investiu dinheiro público, porque não fez um projeto com dinheiro público para poder gerar ali uma atmosfera de proteção e uma atmosfera de inteligência, de cautela, enfim, de gasto, às vezes de endividamento mesmo, para poder impedir isso. Porque imagina se, né, porque a dívida pública, muita gente está dizendo aí, tem que controlar a parte fiscal e tudo mais, quer dizer, estão cagando para cidades inteiras destruídas, pessoas morreram, e essa gente está preocupada com a parte fiscal. Né?
Então compare isso com a sua vida, né? Quer dizer, você está ali, você está precisando de uma, sei lá, uma cirurgia e não tem, né? Você não tem acesso à saúde pública e tudo mais. Você tem que gastar o dinheiro. Você só tem duas alternativas: ou você se endivida ou você morre. O que você faz? Você vai se endividar. Vai fazer o quê? Morrer, né? Mas essa gentalha patética e medíocre, eles ficam ali defendendo, enfim, né, o ajuste fiscal, o controle fiscal, não pode se endividar. Cuidado com a enchente lá para não endividar demais. Se o Rio Grande do Sul tivesse se endividado nesse período aí, talvez não estivesse se endividando mais ainda agora, né, com o governo federal, para poder suprir a cagada que eles fizeram, que está custando aí, se bobear, talvez aí mais de 200 bilhões, né, de reais. Porque só uma associação de empresários industriais lá pediu 100 bilhões. Já teve mais 50 do Lula, mais 20 não sei aonde. Enfim, tá? Se for juntar isso, daqui a pouco está mais de 200 bilhões. Né? Provavelmente, se fizesse um endividamento com a potência do Estado para fazer isso, para resolver os problemas de base, isso aí custaria 10, de repente 15 bilhões e acabou, não precisa mais se preocupar com isso. Né? Mas a cabecinha da direita é uma cabecinha de nós, é uma cabecinha de minhoca, não vai entender isso. Eles só pensam no bolso, no imediato e são, enfim, né, são essa gente aí que não tem vocação para o Estado. Bom, resultantes aqui disso, né, que acabaram gerando aí esse problema, e agora vamos falar exatamente aqui dos casos específicos do Rio Grande do Sul, tá? O que o prefeito Sebastião Melo tem a ver com as enchentes, tá? Então vamos lá, tá aqui, né? Ao discutir a tragédia do Rio Grande do Sul, muito se fala do governador ultra-neoliberal Eduardo Leite, sua incompetência confessa e com razão. Por outro lado, não se pode esquecer que o prefeito bolsonarista Sebastião Melo, ele tem sido poupado, ou melhor, blindado pela grande imprensa e produtores de fake news, mas tem culpa no cartório. Vamos ver que culpa é essa aí. Inclusive estão pedindo o impeachment dele agora, mas não vai passar porque o relator é do PL, já pesquisei aqui, é do partido Bolsonaro, que é aliado dele. Quer dizer, essa é a dificuldade de consertar os erros da direita, porque como ela tem maioria no Congresso, nas câmaras, no Senado, eles fazem a cagada que eles querem, os processos de impeachment, ou enfim, né, os processos ali de punição, etc e tal, quando chegam nessas comissões, chegam na mão de gente que é aliado. Eles não vão sair nunca. Né? Quem tem que tirar essa gente é o eleitor. Tá? Sebastião Melo, vamos lá. Em novembro de 2023, Porto Alegre viveu uma sequência de chuvas que fizeram o Guaíba atingir mais de 3,40 metros de altura. Dias depois, os engenheiros do DMAE, Departamento Municipal de Águas e Esgoto, solicitaram à prefeitura reparos urgentes em 4 casas de bombas. Sebastião Melo ignorou. Ao discutir, de novo aqui, né? Os mesmos técnicos solicitavam também a elevação das paredes do poço de descarga, uma obra simples para aumentar a altura da parede e manter as bombas isoladas e funcionando em casos extremos. O documento enfático afirmava a necessidade urgente de resolução da demanda para não corrermos o risco de ver o alagamento da área central de Porto Alegre entre a usina do gasômetro e a rodoviária. Sebastião Melo ignorou. Na EBAP, estação de bombas 13, que fica no Parque Marinha, foi solicitado o conserto das janelas de inspeção do poço de descarga, que não estavam devidamente pressurizadas como manda o projeto original. O perigo iminente era o alagamento no bairro Menino Deus e no entorno da Azenha, o que efetivamente aconteceu. Sebastião Melo ignorou. Tá? Na EBAP 20, na Vila Minuano, os engenheiros pediram uma avaliação do quão protegido estava o poço de descarga, pois havia hipótese de que uma elevação do arroio Passo da Mangueira geraria o colapso das bombas e graves consequências na região do Sarandi. Sebastião Melo ignorou. Né? Estado mínimo. Né? No dia 10 de maio, no auge da enchente, por orientação de Sebastião Melo, o DMAE anunciou que os serviços de água e esgoto seriam cobrados de toda a população segundo a média dos últimos 3 meses, sendo que sequer havia abastecimento de água em muitas regiões da cidade. Foi preciso uma verdadeira revolta na internet e na imprensa para que o prefeito voltasse atrás e anunciasse envergonhado a isenção. Quer dizer, o desgraçado não investiu dinheiro público, botou a cidade abaixo, ainda estava querendo cobrar das pessoas, né, esse serviço de água e esgoto excedente ali, que estava sendo feito, que era necessário por conta da bosta que ele fez. Quer dizer, essa gente só pensa em dinheiro o tempo todo. Né? E aí o Sebastião Melo, vocês vão ver aqui, ele quer, assim como o Eduardo Leite, uma gestão neoliberal de riscos da tragédia que os neoliberais causaram.
Quer dizer, né? É botar enfim, né? Botar a raposa para cuidar do galinheiro, a raposa destrói o galinheiro, você bota uma outra raposa para poder, enfim, né? Tentar consertar os erros da raposa anterior. Né? Não vai resolver, claro, né? Enfim, e aí eu vou falar um pouquinho disso aqui também, que tem a coisa do capitalismo de tragédia, que é um negócio aqui que é importante as pessoas entenderem também, tá? Mas enfim, continuando, o Sebastião Mello não investiu nada em prevenção e coloca o ajuste fiscal acima das vidas, que essa é a direita brasileira, né? Segundo o portal da Transparência, o investimento na prevenção de enchentes em Porto Alegre recuou de R$ 1.700.000 em 2021 para apenas R$ 141.000 em 2022. Em 2023, o investimento foi zero. Por outro lado, o DMAE teve lucros de R$ 31 milhões em 2023, segundo o balanço do próprio departamento. Quer dizer, tiveram lucro e não investiram nenhum real em prevenção, enfim, né? Em estudos e tudo mais. Quer dizer, é uma gente asquerosa, é um negócio inacreditável. E o Mello sucateou o DMAE para privatizá-lo. É assim que a direita funciona. Eles são eleitos pelo povo com um discursinho de que vão combater a corrupção, blá blá blá. Chegam lá, não fazem porra nenhuma, né? Não botam uma coisa para funcionar. Enfim, acontece um desgaste, ou acidentes, ou tragédias, e eles colocam a culpa exatamente no serviço público, né? Que eles mesmos destruíram, sucatearam, negligenciaram, né? Isso é uma bola de neve sem fim. Se a gente não se livrar dessa gente, eles vão continuar fazendo isso eternamente. E a gente vai acabar virando aqui um quintal de megacorporações e a maioria alijada dos serviços, porque é tudo muito caro, né? Apesar do enorme lucro anual do DMAE, Mello quer se livrar do departamento e entregá-lo à iniciativa privada. Por isso, recusou a contratação de 443 novos funcionários que poderiam estar agora atuando na enchente. É a velha política da direita, né, de sucatear para piorar o serviço e justificar a privatização. Tá? Isso não é novidade no Brasil, isso já aconteceu várias e várias vezes, tá? E eles não conseguiram fazer com a Petrobras ainda porque existe enfim, a Petrobras é muito grande, não é tão fácil de fazer isso com a Petrobras, né? E aí, por último, né, enfim, né, aqui finaliza dizendo que nada foi feito. E aí, vamos lá, né? Mais alguns exemplos aqui de como que a gente deve prestar atenção nessa coisa. Quando a imprensa, grande imprensa ou a imprensa comercial vai noticiar isso, eles noticiam minimizando os equívocos dos políticos de direita, e quando é um equívoco de um político de esquerda, eles elevam a 10ª potência. Basta pegar vários exemplos aqui, né? O Eduardo Leite, por exemplo, ele teve 89% de menções negativas nas redes sociais nos 30 dias seguintes ao acidente, né, à enchente. A Folha de São Paulo noticiou que o Leite cresceu em popularidade digital na tragédia e colou em Tarcísio. Para eles, né, enfim, você ter 89% de menções negativas é crescer em popularidade, porque você foi muito citado, entendeu? Então, quer dizer, é um negócio patético, inacreditável, e ao mesmo tempo mostra o lado que essa gente tem, né? E os bolsominions passaram os últimos 4 anos aí nessa ingenuidade, enfim, juvenil, de que né, a grande mídia é comunista, quer dizer, né? Sabe? Um negócio assim eu não sei se a gente ri ou se chora disso, né? E aí, pessoal, o que é o capitalismo de tragédia, né? Vamos falar aqui. Antes ainda, rapidamente, o Rodrigo Constantino tem uma publicação dele aqui em 2017 dizendo, né? Calma, o planeta não vai derreter e o único risco de inundação vem das lágrimas da esquerda. Isso porque estava ali o Temer tinha roubado o governo da Dilma e ele estava ali rindo, né, de quem estava ali reclamando de enchente, do risco de enchente. Olha aí, né? Essa gente não vale a saliva que cospe na hora de falar bobagem, besteira, tá? Enfim, outra aqui, o Fred Santana, ele diz, né? Apenas imaginem se o Lula ou a Dilma ou alguém de esquerda, enfim, né, aparece em uma entrevista e diz que foram alertados para o risco de uma tragédia que matou centenas de pessoas e causou bilhões em prejuízos, mas escolheram outras prioridades. Imagina se acontece isso, né? Mas sabe por que isso não se reflete no imaginário, né, da população? Porque existe essa reflexividade negativa em grande parte da população. Quer dizer, as próprias pessoas de classe média, etc. e tal, elas
tendem a não se incomodar tanto com o político de direita, porque o político de direita já chega ali sem projeto, né? Sem prometer nada, sem tal. E tem essas distinções bizarras, né, também, que a gente já fez em vários vídeos aqui sobre esquerda e direita, que é um negócio assim, né? Enfim, que beira a alienação, tá? Bom, vamos lá, né? O que mais? E, ó, tá rolando aí também o vídeo de um cientista, que é meu xará, inclusive. Ele se chama Marcelo Dutra da Silva, e em 2022 ele é professor da FURG, né? E ele alertou em 2022 para a probabilidade de uma tragédia no Rio Grande do Sul. Tá? A fala dele aconteceu durante uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Pelotas. E, enfim, ele chamava atenção sobre a mudança no padrão de chuvas do estado e questionava as providências que seriam adotadas para prevenir desastres. O Sebastião Melo ligou para isso, o Eduardo Leite também. Não ligaram. Por quê? Porque o projeto é não ligar para isso. O projeto é deixar rolar, tem outras agendas, outras pautas, e no final das contas é negligenciar as empresas públicas, causam catástrofes, tragédias, etc. e tal, e depois privatizam, né? Para quê? Para a coisa ficar mais cara, né? E não resolver, porque muitas vezes nem isso resolve. Na maioria das vezes nem o serviço melhora, porque você acaba tendo ali com um certo tempo, você percebe que a coisa não funcionou da maneira adequada e tudo mais, tá? Alguns países da Europa que fizeram essa cagada já estão revendo aí, né, ou as cidades ali, né, na Europa estão revendo isso, porque o mercado não tem vocação para fazer um monte de coisa aí que bota na mão deles, eles estragam, destroem, né? Enfim, o que mais aqui, pessoal? E aí tem uma questão aqui do Eduardo Leite, que é justamente essa questão do capitalismo de tragédia, né, que eles estão ponderando aqui, que é o seguinte, né, deixa eu ver aqui, cadê aqui, né? Vamos ver aqui, deixa eu achar aqui, porque está um pouco depois aqui, vamos ver, para depois voltar, né? Deixa eu ver aqui, eu acabei colocando aqui o link depois, né? Enfim, pessoal, então tá aqui, ó, o capitalismo de tragédia, né? Por que tragédias anunciadas são oportunidade para o capital, certo? No capitalismo de desastre, um evento traumático é oportunidade para implementar reformas impopulares, privatizações radicais e a substituição do Estado por entidades privadas. Tá? Essa é a lógica da cabecinha da direita brasileira. Né? Como eles não têm, ou eles já estabelecem isso como projeto, e isso me parece que é a distinção, é uma das distinções importantes entre os neoliberais mais antigos e os bolsonaristas. Os neoliberais mais antigos têm isso como projeto. Eles entram, não investem nada do dinheiro público, sucateiam a empresa, vendem para a iniciativa privada, quer dizer, né, aí a empresa fica com uma imagem ruim para as pessoas e eles vendem sem muito contraditório, sem muito incômodo da população, porque a coisa foi feita toda nesse processo alienante aí. Ou então tem os bolsonaristas que, né, são retardatários, estão chegando agora e fazem isso por uma mera repetição, mas sem projeto, né? Enfim, e aí qual é o resultado? Está aqui, ó. Exemplos, né? Isso aconteceu, isso aqui é matéria do Intercept, tá? Vou deixar o link para vocês aí. Isso aconteceu em Nova Orleans, aconteceu nos Estados Unidos, né? No Katrina, tá? Aconteceu em Mariana e tudo indica vai acontecer também no Rio Grande do Sul, tá? E aí tem um livro da Naomi Klein chamado A Doutrina do Choque, tá? Que ela explica isso aí, tá? E a matéria cita isso aqui. E no Sri Lanka também aconteceu isso, depois de um tsunami, o governo defendeu que a reconstrução não poderia ficar a cargo do Estado, decidiu criar uma força-tarefa com banqueiros e empresários. Resultado, um plano de reconstrução que expulsou moradores de áreas pobres e fortaleceu o turismo de luxo, quer dizer, você vai ali, ó, alijando a população local e a coisa fica uma lógicazinha de riquinho local e estrangeiro rico, né? Quer dizer, essa é a bosta que a gente está vivendo aí. E a última questão, ainda em relação a essa questão aqui de capitalismo de tragédia, tá? E que é uma questão importante para distinguir a direita da esquerda, são as medidas que o Eduardo Leite está tomando lá para poder, enfim, piorar ainda mais a situação, né? Ele acabou de fazer um contrato com uma empresa dos Estados Unidos chamada Álvares e Marçal para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E aí ambos usam a mesma estratégia, dizem que o contrato é inicialmente sem custo, mas não existe isso, né? Essas consultorias pensam lá na frente e vão direcionar a reconstrução aos interesses dos seus aliados de mercado. A prova disso é que Eduardo Leite indicou Pedro Capelupi para chefiar a Secretaria de Reconstrução. Ele trabalhou com Bolsonaro e Paulo Guedes, foi responsável por privatizações e desinvestimentos no governo do Bolsonaro, quer dizer. E aí chegou no Rio Grande do Sul em 2023 para cumprir a mesma função do governo Eduardo Leite, tá?
enfim, né? E aí foram firmados aqui acordos com consultorias McKinsey e a EY, que são consultorias dos Estados Unidos e da Inglaterra, para fazer esse trabalhinho aí de colocar empresas privadas para resolver um problema que foi causado por uma mentalidade privatista, né? Essa é a direita brasileira. Se você não entende isso na hora de votar, você coloca lá o Eduardo Leite, depois a cidade fica abaixo d'água e você não sabe por quê, né? Então isso serve para todos os municípios, que não fizeram isso só lá, né? Fizeram no governo federal com Bolsonaro, fizeram, né, em Minas Gerais com, enfim, com a Vale do Rio Doce, lá com a Samarco. Então, para votar melhor, essa questão do Rio Grande do Sul lá é um exemplo excelente para estudar essas diferenças aí, a gente continuar pensando e votar melhor no final do ano, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, tamo junto, fui.